Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu e nos dá nessa manhã, de adorarmos, louvarmos, bendizermos o teu nome, de pararmos um tempo, ó Deus, neste dia, para voltarmos os nossos corações à tua presença, Senhor. O Senhor já falou aos nossos corações através dos textos bíblicos, das ministrações, dos hinos. Neste momento nós vamos ler a tua palavra, Pai. E queremos te pedir que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, para que possamos ouvir a tua voz e que o teu evangelho transforme os nossos corações, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós, pela manhã, acabamos, espero eu em Deus, nós acabamos as cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor. E à noite nós vamos entrar no capítulo de número 4 de Apocalipse. Daí veremos anjos, os 24 anciões, o trono e todas aquelas coisas que muitas vezes nós não entendemos. Mas antes de entrarmos nesse texto, do capítulo 4, nós não podemos passar o capítulo de número 3. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aí, a partir do verso de número 14, do capítulo de número 3, que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e viste-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei, esse é um dos textos mais conhecidos, talvez, das 7 igrejas, né? Porque provavelmente, em algum momento da sua história, da sua vida, você ouviu um pregador em uma igreja evangélica dizendo para você, ou fazendo um apelo evangelístico. Se ele falou isso dentro de uma comunidade cristã e para uma comunidade cristã, ele acertou. Porque o fato é que Jesus está falando isso para a igreja. Eis que estou à porta e bato. A impressão que dá é real. O que Jesus está nos mostrando com esse texto é que provavelmente ele estava do lado de fora da sua própria igreja. Jesus do lado de fora da sua própria igreja. Aquele que é o fundamento da igreja. Aquele que, através do sacrifício, ele construiu a sua igreja através do seu próprio sacrifício. Essa é uma realidade que nós percebemos nos evangelhos. Jesus, falando aos seus discípulos, diz sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre a rocha de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele tem as palavras de vida eterna. Sobre esta rocha, Ele edifica a sua igreja. A igreja que é comprada pelo sangue do Cristo. Você já imaginou isso? Uma igreja que é comprada pelo sangue do Cristo.
Alguém que paga alto preço por algo e não ter a propriedade daquilo. Por exemplo, todos nós, quando compramos algo, nós queremos tomar posse do que nós compramos. É ou não é? Você compra um carro, o carro é seu. Você compra uma casa, apesar que no Brasil, né, nada muito é muito seu, né? A gente vive pagando para o governo as coisas que a gente compra. Mas tudo bem. Vamos no imaginário popular. Você compra o seu carro, o carro é seu. Você compra a sua casa, a casa é sua. Você compra o seu computador, o seu celular, é seu. E você não gosta de ninguém que entre na sua casa sem a sua permissão e tome posse disso. Ou melhor, você ficaria indignado se você, que suou e comprou a sua casa, um dia chegasse na sua casa e a fechadura dela estivesse mudada, alterada, o segredo da chave? Porque provavelmente foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Como que eles chegam a isso? Mas antes da gente entrar no como eles chegam a essa realidade, deixa eu te mostrar algumas informações importantes, porque essas informações que são contextualizadas, culturalmente importantes da igreja de Laodiceia, têm a ver com a carta. Então, algumas coisas que emanam da carta, alguns temas que saem da carta, que Jesus escreve a Laodiceia, tem a ver com a cultura e com o contexto daquela cidade e daquela igreja. Perceba, então, esse mapa aqui das 7 cidades e das 7 igrejas da Ásia Menor. Havia uma rota comercial entre as 7 cidades da Ásia Menor, começando em Éfeso e terminando em Laodiceia. Essa era uma rota comercial estabelecida. Então, Éfeso era um ponto de referência para os comerciantes, era o hub de concentração de produtos, era uma cidade portuária. Ela recebia os produtos, os mercados, o dinheiro, as provisões, e isso era distribuído entre essas 7 cidades, formando essa rota comercial. Laodiceia era a última cidade, por alguns motivos muito importantes. Perceba, quais são esses motivos importantes? Laodiceia era uma cidade, ela era próspera, luxuosa e marcada por influência helenística e orgulho. Era uma cidade altamente orgulhosa. Por quê? Porque ela era um centro bancário e financeiro. Ela era a Wall Street da Ásia Menor. Se você quisesse investir na Bolsa de Valores na Ásia Menor, naquele momento você teria que ir a Laodiceia. Laodiceia era um importante e próspero centro bancário e financeiro, reconhecido por sua impressionante riqueza. Sua prosperidade era tamanha que após um devastador terremoto em 60 depois de Cristo, a cidade recusou a ajuda do Império Romano para a sua reconstrução, erguendo-se novamente apenas com seus próprios recursos. O historiador romano Tácito destacou essa notável autossuficiência. Agora perceba, essa notável autossuficiência na cultura de Laodiceia. Essa notável autossuficiência, Tácito diz, Laodiceia ergue-se das ruínas pela força de seus próprios recursos, sem qualquer ajuda nossa. Esse espírito independente marcou não apenas a cidade, mas também a igreja local. Porque você precisa se lembrar que muitas vezes a igreja não deveria ser, mas a igreja é um reflexo da cultura local. Deveria ser um contrário. A igreja deveria ser um contraste com a cultura local. Mas nesse contexto aqui, ela era um reflexo. Um reflexo.
Uma outra coisa importante de Laodiceia é a sua indústria e comércio de roupas finas. Além de ser um polo financeiro, Laodiceia era amplamente famosa pelo comércio de roupas finas. A cidade produzia lã negra de altíssima qualidade, ou seja, as grandes marcas de Laodiceia, Gucci, era fabricada em Laodiceia. Mas não era o Paraguai que a gente compra, era a Gucci de verdade. Versace, Laodiceia. Pierre Cardin, Laodiceia. O que mais é famoso aí? Quê? Chanel, Laodiceia. Qual mais? Qual que você falou? Ralph Lauren, Laodiceia. A Ralph Lauren é do cavalinho, né? E a do crocodilo também. Todas estavam lá em Laodiceia aproveitando dessa indústria de altíssima qualidade de moda. Por exemplo, nós vimos aqui Gustavo dirigindo a liturgia. Você viu que ele estava na estica? Sim, fashion, né? Eu acho que eu preciso fazer um curso de moda com os nossos candidatos ao presbiterato aqui dessa igreja. Você viu? Bonitinho assim, né? Né? Finesse. Ele provavelmente passou por Laodiceia. O fato, então, é que existia uma outra coisa muito importante. Lembre-se, poder econômico, uma indústria forte, e existia uma escola de medicina que era uma produtora de colírio. Um outro aspecto relevante era a sua prestigiada escola de medicina, a USP, a Unicamp, sei lá, a melhor escola de medicina da Ásia Menor estava em Laodiceia. Se você morasse em Éfeso e o seu filho passasse medicina, ele ia para onde? Para Laodiceia. Lá estava a melhor escola de medicina, conhecida por avanços significativos nos tratamentos de saúde. Entre suas contribuições mais famosas estavam as pomadas medicinais para os olhos e os ouvidos, apreciadas por sua eficácia. Essas soluções terapêuticas faziam de Laodiceia um centro de inovação. Perceberam? A cidade era uma potência. Uma potência. Eu acho que Laodiceia era a Sorocaba da Ásia Menor. Vocês não acham? E provavelmente o prefeito de Laodiceia era igual ao nosso prefeito. Igual ao nosso prefeito, pelo amor de Deus. Estamos vendo aqui, a história se repete, meus irmãos. Perceba uma realidade, então, que o texto vai nos colocar. Esse é o contexto amplo e cultural de Laodiceia. Mas o texto nos leva a fazer uma pergunta, que é pessoal e que precisa ser respondida por nós também. O que lhe causa aversão? O que lhe causa aversão? Perceba, vários fatores podem causar aversão a uma pessoa. E isso varia conforme a experiência. Tem pessoas que têm aversão a valores ou a sensibilidades individuais, como, por exemplo, cheiro. Outros, como eu, se você me pedir para comer arroz doce, já tá vendo? Todo mundo sabe. Ninguém pode ser desavisado agora, a partir de agora aqui. Todo mundo sabe. Se você pedir para eu comer arroz doce, provavelmente aversão. Se eu comer, perco a amizade com você. Comportamentos indesejados, grosseria, desonestidade, egoísmo. Nós poderíamos classificar a aversão aqui por diversas
formas ou alguma coisa causa aversão a você. Alguma coisa causa. E isso é desconfortável. Muito desconfortável. Agora o texto nos mostra algo que causa aversão a Deus. Ou melhor, nós deveríamos nos perguntar: o que causa aversão a Deus? Uma primeira coisa que a gente poderia olhar é a idolatria. Destacadamente nas Sagradas Escrituras, a idolatria causa aversão a Deus. Destacadamente nas Sagradas Escrituras, a idolatria causa aversão a Deus. Veja o texto do Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa que há acima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Idolatria causa aversão a Deus, porque isso está no Decálogo, naquilo que popularmente nós chamamos de 10 mandamentos. Mas existe outra coisa que é tão forte nas Sagradas Escrituras quanto a idolatria. Porque a idolatria é amplamente condenado, ok? Amplamente condenado. Mas agora eu gostaria de perguntar para você, qual é o outro quesito que causa aversão a Deus, tão forte e tão falado nas Sagradas Escrituras quanto a idolatria? Você sabe me dizer? A Bíblia me informa que é a soberba. A soberba é tão condenada nas Sagradas Escrituras quanto a idolatria. Perceba, Provérbios 16, verso de número 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios 3, 34. Eles zombam dos zombadores, mas concedem graças aos humildes. Ele, o Senhor, zomba dos soberbos, dos zombadores, mas ele concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso de número 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe, Deus se transforma em uma barreira. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Isaías 2:11. A altivez dos homens será abatida e o orgulho dos poderosos será humilhado. Salmo 138, 6. Embora o Senhor seja exaltado, ele olha para os humildes, mas de longe reconhece os soberbos. E eu poderia aqui citar inúmeros textos. Como, por exemplo, Amós capítulo 6, verso de número 8. O Senhor Deus jurou por si mesmo. Declara o Senhor, o Deus dos exércitos. O orgulho de Jacó certamente será abatido. Deus tem dificuldade com a soberba. A pergunta é o porquê. Porque a soberba, ela é, em si, uma idolatria. Porque a soberba é a exaltação do eu. A soberba é a exaltação do eu. Perceba o que diz C.S. Lewis. Ele diz, de acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. Ou seja, a soberba. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho, pela soberba, que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. O orgulho é a porta de todos os outros vícios. Trata-se, perceba o que Lewis vai dizer aqui, que está consonante com as Sagradas Escrituras. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus.
Contrário a Deus. Então, a soberba, ela é altamente contestada nas Sagradas Escrituras, porque ela é a exaltação do eu, é o estado de mente completamente contrário a Deus. Perceberam? E perceba uma coisa. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quem aqui é soberbo? Ninguém aqui ia levantar a mão. Todo mundo no Brasil se acha o quê? Humilde. Humilde. Todo mundo no Brasil se acha o pobrezinho e o coitadinho. Porque isso faz parte da nossa cultura. Você vê um cara andando de carro zero, viajando para fora do país, e se você pergunta para ele, ele diz, não, eu sou um pobre. Eu sou humilde. Não, eu não tenho tanta coisa, não. É só uma impressão sua. Perceba. Na nossa cultura, nós temos dificuldade de identificar se nós somos soberbos ou não. Mas tem uma outra questão. A soberba, o orgulho, ele sempre vai nos levar a competir e excluir o outro. O orgulho, ele compete e exclui o outro. O orgulho não dá espaço para a outra pessoa. O orgulho, ele é exclusivista. O orgulho faz com que nós nos sentimos a última bolachinha do pacote, que sem você, Deus estaria perdido sem você, que sem você, o ministério estaria acabado, que sem você, a sua família estaria na rua da amargura. Isso é orgulho. Se você tem esse tipo de sentimento, meu irmão e minha irmã, você está tomado pelo orgulho e você não sabe. O orgulho exclui a possibilidade da verdadeira comunhão, empatia e serviço ao próximo. Por quê? Porque o orgulhoso até pode servir, mas o orgulhoso serve não por amor ao próximo. O orgulhoso serve para ser notado, para ser reconhecido. E quando você faz desta forma, não agrada o coração de Deus. Porque você está saciando, você está ofertando, não a Deus, você está ofertando a si mesmo. Perceba. A Bíblia nos diz que nós devemos, então, exercitar a humildade. Mas veja, Lewis ele complementa essa ideia. O prazer do orgulho não está em ter algo, mas em ter mais do que o próximo. Eu tenho que ter algo mais e melhor porque eu quero competir. É mais e melhor para sobressair. O orgulho não se contenta com conquistas pessoais. Precisa sempre se comparar e superar os outros para afirmar a sua superioridade. Está aqui. Por que o orgulho é tão danoso ao nosso coração? Porque ele é uma exaltação do eu e uma exclusão do próximo. Exclusão. O orgulhoso não consegue amar a Deus e não consegue amar o próximo. Porque ele só consegue se amar. A igreja de Laodiceia estava tomada por isso. Então, meus irmãos, não se engane. Você pode sim, assim como eu também. Todos nós. A linha passa aqui por detrás. Todos nós podemos estar prostrados a este Deus chamado orgulho.
e não identificar isso no nosso coração. Então, a pergunta que eu quero responder com vocês nessa manhã é como nós podemos evitar isso. Porque nós temos o coração orgulhoso. Tem um texto bíblico que diz: maldito o homem que confia no homem. Na versão revista e atualizada. E para mim ela está equivocada na tradução. Porque esse texto diz: você não pode confiar em ninguém, meu amor. Você não pode confiar em ninguém. Porque afinal de contas, maldito o homem que confia no homem. Na NVI, na tradução um pouquinho mais contemporânea, ela diz: maldito o homem que confia na força do próprio braço. Da própria força. Então não tem a ver com o relacionamento com o próximo. Tem a ver em você confiar somente em você. Tem a ver com que você se tornar orgulhoso. Então você diz: eu não confio em ninguém. Perceba a arapuca da nossa espiritualidade tacanha. Você fala: eu não confio em ninguém, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Mas você confia em si mesmo de maneira exacerbada. Exacerbada. Eu estou cansado de ver isso em igreja. Na igreja, a gente muitas vezes vê líderes que acham que só ele sabe fazer a coisa. Só ele sabe fazer. Só eu sei fazer. Daí ele entra. Ele acha que o caos está instalado e quando ele chega, as coisas se resolvem. Só eu sei fazer. E só pode ser feito do meu jeito. Isso é o quê? Orgulho. Se você também faz isso na sua casa, na sua empresa, no seu colégio, ou seja, em qualquer área, você está tomado pelo orgulho. A pergunta é como que a gente se livra disso. Então deixa eu tentar te ajudar, assim como eu tentei me ajudar nesses dias a me livrar do orgulho. Primeiro, reoriente sua visão sobre quem você é à luz da grandeza de Cristo. A primeira coisa, em todas as cartas, a primeira coisa que acontece é Jesus se colocar, mostrar a sua presença, quem ele é. Então, isso aqui é uma reorientação. Não aconteceu somente na carta de Laodiceia, aconteceu em todas as cartas. Em todas as outras 6 igrejas, Jesus se apresentou. Isso aqui é uma reorientação do nosso coração. Nós vamos reorientar o nosso coração, não a nossa imagem, nós vamos reorientar o nosso coração à luz de quem Cristo é. E melhor, à luz da grandeza de Cristo. Então perceba o que o texto bíblico diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Do Amém. Jesus, ele é a última palavra de Deus Pai para a humanidade. Jesus, ele é a última palavra. Jesus é o Amém de Deus. Portanto, reorientar a nossa visão sobre quem somos, devemos primeiro reconhecer que nossa identidade não é definida pelas circunstâncias ou pelas vozes humanas ao nosso redor, mas pela revelação final e suprema de Deus, que é o quê? Jesus. Jesus é o Amém. Ele, como a última palavra de Deus, revela o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado seu, a sua vocação. Jesus é o nosso Amém. Ao entender a grandeza de Cristo, como a revelação final, nós somos chamados a nos ver a partir dessa luz, a partir desta lente, a partir desta verdade que é inabalável. Jesus, ele sempre será a última palavra. Mas ele diz também, o texto, que este Amém não é apenas a última palavra. Jesus tem a última palavra. Ele é a última palavra, mas perceba, muda-se o verbo, ele tem então. Ele tem a última palavra de Deus para a humanidade. Assim como Jesus é a última palavra, ele também tem a autoridade final sobre nossas vidas. É isso que ele tem.
Jesus, ele é a última palavra que redefine a nossa vocação, mas ele é a autoridade final sobre as nossas vidas. Ao reorientarmos o nosso coração, a nossa visão sobre quem somos, devemos perguntar: quem é a autoridade que molda a nossa identidade? Se nossa visão está centrada em Cristo, isso significa reconhecer que Ele tem a palavra final sobre o que somos, o que devemos fazer e quem fomos e a quem fomos chamados a ser. Ele tem a última palavra. Ele é a última palavra. Ainda o texto bíblico nos mostra uma outra realidade. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Jesus não flerta com a falsidade. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Jesus, ele não flerta com a falsidade. Esse ponto confronta diretamente a tendência humana de buscar uma identidade que seja confortável ou que se ajuste às expectativas do mundo. Quando nossa visão é reorientada à luz da grandeza de Cristo, nós somos levados a abandonar qualquer falsidade em relação a nós mesmos. Quando a nossa vida é reorientada à luz de Cristo Jesus, nós somos chamados à autenticidade. A autenticidade. A autenticidade é reconhecer as suas fraquezas. E como nós, cristãos, temos dificuldade de reconhecermos as nossas fraquezas? Como temos dificuldades? Como temos dificuldades com a disciplina da confissão de pecados? Como temos dificuldades, muitas vezes, de pedir ajuda, orientação? A carta de Tiago, irmão de Jesus, à igreja, diz o seguinte: se você confessem os vossos pecados uns aos outros para serem o quê? Curados. Curados. Confessar os pecados uns aos outros, no contexto de Tiago, significa você ter irmãos, amigos, companheiros de fé, ao qual você abre o seu coração, e eles, com reverência, não saem daí fofocando, mas eles oram por você, eles caminham com você, eles lutam com você contra as suas fraquezas, e isso traz cura ao seu coração. Você sabe o porquê nós não somos curados? Porque nós somos orgulhosos demais para confessarmos os nossos pecados. O texto bíblico ainda nos mostra, perceba, ele é o soberano da criação de Deus. Jesus substitui então o caos pela ordem, porque esse texto aqui está nos apontando o quê? Gênesis capítulo 1 e 2 e João capítulo 1. Jesus, ele é o soberano da criação. Quando tudo está sem forma e vazio, quando tudo está um caos, Jesus, ele vem e coloca ordem em todas as coisas. Não é assim que acontece em Gênesis capítulo 1? O mundo era sem forma e vazio. O mundo ele estava um completo caos, mas a partir do momento que a palavra criadora, que o Cristo, começa a colocar em ordem todas as coisas tomam formas, ganham propósitos. Jesus, então, ele coloca ordem ao nosso caos. Perceba a figura de Jesus, esse Jesus grandioso, que reorienta a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, e Apocalipse tem essa função. A função de nos mostrar quem Jesus é. Jesus é muito maior do que a nossa imaginação religiosa, convencional diz que ele é. Pergunto então, a sua vida está sendo reorientada pela grandeza de Cristo? Sim ou não? A sua vida está sendo reorientada pela grandeza de quem Cristo é? Mas existe um outro ponto.
Ele começa com a reorientação para essa igreja, dizendo, olha, vocês se acham autossuficientes, Laodiceia. Mas deixa eu mostrar quem eu sou. Deixa eu mostrar quem eu sou. E daí ele parte para um segundo princípio. Pare e avalie a sua vida e não caia na ilusão da autossuficiência. Perceba o que o texto vai dizer, verso de número 15. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Veja, perceba, o verbo conhecer está para obras aqui, e isso nos revela os aspectos exteriores, o fazer. Neste versículo encontramos, novamente, os verbos presentes nas mensagens anteriores. Conheço e sei. O primeiro se refere às obras realizadas pelos cristãos de Laodiceia, ou seja, os aspectos exteriores da sua vida. Então, Jesus, o que ele está dizendo aqui é que ele reconhece as nossas obras. Que ele está atento a isso. Que ele percebe isso. Mas veja, ele não para por aí. Ele usa um outro verbo. Eu sei quem você é. O aspecto interior, o ser. Jesus, ele não para apenas no conheço aquilo que você faz. Porque, veja, muitas vezes nós julgamos a pessoa pela embalagem dela. Pela embalagem dela. Né? Julga a pessoa pela embalagem. Por exemplo, eu sempre falo aqui, mas como eu sou a aeromoça, o aeromoço, né? O aeromoço deste avião, deixa eu te lembrar de uma verdade aqui, que eu sempre falo. Eu sou, não parece, mas eu sou extremamente tímido. Tímido. Eu sei que você está achando que eu estou mentindo para você, mas eu sou tímido. E não venha mexer na minha timidez. Ok? Eu sou tímido. Se eu não estou aqui pregando, a minha ação natural é ficar na minha. Na minha. De boinha. Por exemplo, o pastor Guilherme, ele é o contrário de mim. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O pastor Guilherme, ele é expansivo. Mesmo quando ele não sabe o que falar, ele fala. Não é verdade, Bia? É verdade, a Bia está concordando comigo. Toda vez que ele fala. E o pastor Guilherme tem uma virtude. Se você conversar uma vez com o Guilherme, parece que você conhece ele há anos. Há tempos. Eu não. Eu sou tímido, eu sou na minha. Então, muitas vezes, eu entrei por essa igreja, muitas vezes. E quando eu estou focado, eu estou focado. Então eu entro e falo assim, eu tenho que pregar. E eu entro e passo, e não cumprimento, e não vejo quem? Ninguém. Então, se eu passei por você alguma vez na história dessa igreja e não te cumprimentei, é que eu sou tímido. Me perdoa, este é o meu pecado. Mas muitas vezes eu sou julgado pela capa. Uma vez, uma irmã, tem muita coragem, falou assim, pastor, preciso te dizer uma coisa. Eu falei, fale, minha irmã. Ela falou, o senhor entra aqui com esse peito estufado e não cumprimenta ninguém. Essa irmã, muito corajosa, mas, me julgando pela minha capa, disse uma verdade. No entanto, Deus não julga nós somente pela nossa capa, pela nossa aparência. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus sabe quem realmente somos sem as nossas máscaras. Por isso que ele diz, eu sei que você não é. Não é. E daí ele vai dizer, perceba, melhor seria que você fosse o quê? Frio ou quente.
melhor seria que você fosse o frio ou quente. E aqui existe um perigo que a gente precisa tomar conta, tomar cuidado nas nossas vidas, que é o perigo da religiosidade. A religiosidade nos leva à mornidão espiritual. Perceba, a religiosidade, ela nos rouba a obediência verdadeira e apaixonada, substituindo-a por uma mera conformidade. Conformidade de frequentar uma comunidade cristã. Se você acorda um domingo, vou te dar uma dica de milhões agora. Dica de coach gospel. De milhões. Para sua espiritualidade. Se um dia você acorda de manhã e você fala assim, ai, eu tenho que ir mesmo à igreja. Ai, pastor Wellington vai falar quase 1 hora. Ai, céus, ó vida, ó azar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, não venha. Não venha. Porque isso aí é conformidade. Você foi tomado, assaltado por uma necessidade religiosa de prestar culto. E Deus não aceita. Deus não aceita as sobras do seu coração. Se você não aceita as sobras de ninguém, por que você acha que Deus, o soberano da criação, aceitaria as sobras do seu coração? Não venha. Fique tranquilo, não vai aparecer um anjo dos céus com uma espada flamejante dizendo para você, você não foi ao culto hoje. Não vai. Você não vai perder o emprego na segunda-feira. E se você perdeu o emprego na segunda-feira, não foi por isso. Foi porque você é ruim mesmo. Então não se conforme, não se conforme. A palavra de Deus nos exorta o tempo todo a não nos conformarmos, a não pararmos. Uma outra realidade que o texto diz é que nos convence, que a religiosidade nos convence a viver de aparência, ignorando a autenticidade diante de Deus. O religioso, ele é um cara que você fala e fala assim, nossa, que cara crente. Ele só é aparência, ele só é casca. Mas por dentro, quando você conversa, quando você vai mais a fundo, você não encontra Cristo. Você encontra qualquer outra coisa, menos Jesus na vida daquela pessoa. Menos Jesus. Você encontra bilis, ódio, veneno. Veneno. Você quer conhecer um coração grato? Converse 30 minutos com uma pessoa. Se ela só reclamar, provavelmente o coração dessa pessoa está tomado por religiosidade. E isso era o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. A pergunta que talvez passe no seu coração é por que Jesus, então, fala sobre quente e frio? É quente ou é frio? É presbiteriano ou é assembleiano? Um ou outro. Não é por isso. É por vocação. E é por uma questão geográfica. Perceba, se você pegar o mapa, você vai ver que Hierápolis ele está a 10 quilômetros de Laodiceia, assim como Colossos está a 18 quilômetros de Laodiceia. E havia um rio chamado Rio Lico, que juntava, ele passava tanto por Hierápolis como por Colossos. Em determinado momento havia um canal, porque Laodiceia não tinha água, não tinha uma fonte de água, ela não era autossuficiente em água. Então havia arqueodutos
que iam da junção, do encontro do rio Lico, e daí você tem essa junção. Só que tem uma questão. Em Hierápolis, as águas eram águas quentes, águas termais, vulcânicas, cheias de sais minerais. E Hierápolis era conhecida pelas suas águas quentes, pelas suas termas, com propriedades terapêuticas. Em Colossos, nós tínhamos águas frias, águas da montanha, refrescantes. E essas águas frias e as águas quentes, elas se juntavam no arqueoduto e a água ficava o quê? Morna e insalubre. Por quê? Porque havia um depósito grande de sais minerais nos arqueodutos. E historicamente, Laodiceia, ou os visitantes de Laodiceia, quando bebiam a água de Laodiceia desavisados, eles vomitavam. Por isso que Jesus está usando esta imagem. Porque o que ele está mostrando a esta igreja? Perceba o que Jesus está mostrando. Hierápolis tem águas quentes, águas termais, medicinais e curativas. Ou seja, se nós olhássemos, aplicássemos isso à igreja, seria cura para os espiritualmente enfermos. Águas quentes. Colossos eram águas puras, frias e refrescantes. Ou seja, era refrigério para os espiritualmente cansados. Mas o que nós temos em Laodiceia, nessa imagem que Jesus cria? Nós temos a cidade ou a igreja de Laodiceia como águas mornas, insípidas e insalubres. Sendo insalubres, existe a ineficácia no cumprimento da missão. Laodiceia, por causa do seu orgulho, perdeu o objetivo da sua missão. E isso acontece com a gente também. Quando nós nos tornamos orgulhosos demais por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, nós perdemos o objetivo da nossa missão. Então, por isso que o texto continua. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Perceba, isso aqui é juízo, é disciplina. E a pergunta precisa ser feita: será que vivemos de forma apática e sem propósito, representando mal o poder transformador do Evangelho? Será que na minha vida eu vivo de forma apática, como Laodiceia, morno, aonde eu não produzo cura? Porque a ideia principal do texto é você ter uma vocação. Deus te chama para algo. E Deus nos chama como igreja, e Deus nos chama como indivíduos para algo grandioso. Para algo grandioso. E algo grandioso, não confunda o seu coração, achando que algo grandioso é você se tornar um grande palestrante, um líder de uma mega igreja. Não! Deus te chama para algo grandioso no lugar aonde você já está. Porque você precisa se lembrar que quando você produz cura, quando você manifesta o Evangelho, quando um pecador reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador, através da sua vida, as Sagradas Escrituras dizem que os céus entram em festas. Essa é a imagem do texto bíblico. Você ganha propósito. Agora veja, qual é o produto da sua vida? Você precisa parar e avaliar hoje. Não caia na ilusão de que você é autossuficiente, que você já está pronto, que você já sabe tudo. Se você pensa que você já sabe tudo, você é um orgulhoso. Terceiro, cuidado. Não transforme seus dons e conquistas em ídolos.
Não transforma. Porque perceba o que Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A riqueza, a prosperidade, os dons, as possibilidades, tudo vem de Deus. Tudo é de Deus e tudo vem de Deus e tudo é o que Deus nos proporciona. Deus nos deu isso. Só que a gente não pode transformar as conquistas e os dons em os nossos ídolos. E foi exatamente o que Laodiceia fez aqui. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós pegamos as nossas conquistas e nós agora colocamos as nossas conquistas, os nossos dons, aquilo que nós temos em um pequeno altar na nossa casa ou no nosso coração. E nós não queremos mexer naquilo de maneira nenhuma. Nós não queremos perder aquilo de maneira nenhuma. Porque, é a minha conquista, é aquilo que Deus me deu. Mas aquilo que Deus te deu se torna maior do que Deus. E isso não pode acontecer, meus irmãos. Então perceba, ele diz, eu estou rico. E quando você diz eu estou rico, eu não preciso do quê? Nada. Eu me basto. Autossuficiência, que leva à arrogância. Então, existe uma arrogância social, gerada pelas riquezas. Existe, às vezes, a arrogância intelectual, gerada pela academia. Tem gente que já acha que sabe tudo. Tem gente que vomita a Bíblia. E tem gente que vomita a Bíblia mesmo. Vomita mesmo. Você pergunta alguma coisa para a pessoa blá, 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 blá. Mas a pergunta não é se você sabe, é se você vive. Perceba, sabedoria nas Sagradas Escrituras não é o quanto você sabe das Sagradas Escrituras. Sabedoria nas Sagradas Escrituras é o quanto você vive aquilo que você aprendeu. Então, domingo após domingo, você vem aqui à igreja, ou eu mesmo, domingo após domingo, ensino algo para vocês. Se eu não aplicar aquilo que eu ensino para vocês, eu sou um tolo. É isso. Da mesma forma também, se você vem domingo após domingo à nossa comunidade e você não aplica isso no seu coração, você passa a ser um tolo. Sim. E você é arrogante. Sim. Ainda existe uma arrogância espiritual. Sim, Deus fez grandes coisas no passado e você fica achando que você é a pessoa que Deus usa. Ah, não. Eu não sou a pessoa que Deus usa. Eu sou apenas o instrumento. Eu tenho a plena certeza e convicção que eu sou apenas um instrumento passageiro. Deus levantará homens, e a minha oração é sempre que Deus levante homens e mulheres melhores do que eu. Melhores do que eu. Pregadores melhores do que eu. Eu quero que os pastores dessa comunidade preguem melhor do que eu. E eu me emociono quando eu vejo algum dos meus irmãos em Cristo, pastores dessa igreja, pregando melhor que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não sou eu, é o Cristo. Não é você, meu irmão e minha irmã, é o Cristo. É o Cristo que faz através de nós. É Ele que deve ser exaltado. Por isso que o Tim Keller, em um dos seus livros, ele diz: o que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas a nossa sensação de bondade e justiça. O que te afasta de Deus não são seus pecados, pelo contrário, quando você se reconhece pecador, quando você é humilde e reconhece as suas falhas, isso te aproxima de Deus. Mas quando você é bom, quando você se acha justo, para que você precisa de Deus? Então perceba o que está acontecendo no texto. Veja, existe uma questão cultural, e a gente percebe isso. Bancos de investimentos, a indústria de roupas, escolas de medicina. Tudo está aqui nesse texto. Agora veja, o texto ainda nos mostra uma realidade um pouco maior. Porque quando você tem bancos de investimento,
indústria de roupa, escola de medicina, a pergunta que o texto evoca é: para que orar se eu tenho recursos? Eu sou rico, para que orar se eu tenho recursos? Para que orar se tenho abrigo? Eu já tenho todas as roupas finas. Para que orar se eu já tenho a cura? Porque eu tenho uma boa escola de medicina. O texto está nos levando a essa reflexão. Perceba, ele diz: eu estou rico e nada, não reconhece. Perceba, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Você está pobre, cego e que está o quê? Nu. A ideia principal aqui, a ideia principal do texto é essa. Você não quer admitir, ou, interpretando a palavra no original, você se recusa a ouvir. Você faz o quê? Você se recusa a ouvir o que Deus está dizendo para você às vezes, você tapa os seus ouvidos. Porque é o que o texto está dizendo. Aquela igreja, uma igreja que se reunia domingo após domingo, uma igreja como nós aqui, que se reunia no nome do Senhor, que dava a bênção, que tinha escola dominical, que tinha crianças aprendendo o evangelho, e tinha adultos aprendendo na escola dominical. Eles se recusavam a ouvir o que Deus estava dizendo para eles. Você pode estar numa igreja e ainda assim se recusar a ouvir o que Deus está te dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está chamando o seu coração, Deus está incomodando o seu coração a fazer algo, deixa eu te dar um conselho. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei, porque quando às vezes nós ouvimos o chamado de Deus, nosso coração levanta várias questões, vários porquês. Por que eu, Senhor, tanta gente boa? Por que eu? Esses foram os meus questionamentos quando Deus me chamou para o sagrado ministério. Por que eu? Tanta gente melhor do que eu. Tantos jovens melhores, mais preparados, mais capazes do que eu. Por que eu? Quando eu fiz esse questionamento para Deus, eu peguei as Sagradas Escrituras e abri, e o texto bíblico que me veio para eu ler foi: Deus chama as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias. Mas eu achei que Deus, naquele momento eu achei que Deus me chamava de louco, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nossa arrogância amplifica os nossos pontos cegos e nos impede de reconhecer nossas verdadeiras necessidades. A nossa arrogância amplifica os nossos pontos cegos e nos impede de reconhecer as nossas verdadeiras necessidades. O texto bíblico, então, continua: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Perceba que o mais importante não é você ficar descrevendo o que significa o colírio, o que significa as roupas, mas deixa eu te mostrar o mais importante que o texto está mostrando aqui. É: compre de mim. Compre de mim. A moeda dessa compra é sempre a mesma: é fé, confiança e uma dependência radical e exclusiva em Cristo. Essa é a moeda que Jesus está dizendo aqui. Compre de mim, não fique preso àquilo que você já ganhou, não fique preso àquilo que você já tem, não fique preso às bênçãos que você já tem, mas perceba, venha a mim com fé e compre de mim. Compre de mim. Tenha confiança e dependência radical. A partir desse momento eu dependo do Senhor, e daí você vai poder perceber: compre de mim
ouro refinado como fogo, ouro sem impurezas, que é o caráter depurado. Deus vai trabalhar no seu caráter, Deus vai trabalhar no seu coração. Compre de mim roupas brancas, santidade, justiça, ausência de culpa. Ausência de culpa. Deus vai trabalhar tão grandemente na minha vida que todas as minhas culpas pelo sacrifício de Cristo Jesus estão pagas. Estão pagas. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos. A visão correta de si mesmo. Compre de mim. Eu quero convidar você nessa manhã a 2 desafios. Primeiro, cuidado com a arrogância. Ela distorce a nossa visão própria, cega-nos para as nossas falhas e nos afasta da graça transformadora de Deus, que só age plenamente em corações humildes e quebrantados. Cuidado. Cuidado com a arrogância. Cuidado com a soberba. Cuidado com o orgulho. Cuidado. Ela distorce a visão que você tem de você mesmo. Ela cega você para as suas falhas. Ela afasta você da graça transformadora de Deus. Perceba. Deus, ele não rejeita o coração o quê? Quebrantado. Deus, ele não rejeita o coração humilde. Segundo, cuidado com a religiosidade. Ela endurece o coração, tornando o evangelho algo comum e sem impacto. Mas o evangelho não é um hábito. O evangelho não é um hábito. É poder transformador para uma vida de amor e obediência a Deus. Se o evangelho se transformou em um hábito na sua vida, hoje é o dia que Jesus está te chamando a retornar. A retornar. O evangelho não é um hábito. Não é. O evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a transformação das nossas vidas. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte e a orar. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.